Hoje é dia de falar da terceira rodada do Super Rugby Américas, que teve na sexta-feira passada a vitória do Pampas para cima do Peñarol, que era invicto na competição, 24-10, com muita chuva. No sábado, o Selknam, estreando o Casanova, bateu o Douglas 45-40, um jogaço muito try. E depois, completando a rodada, uma surpresa com o Yacaré 15 do Paco Lamas, El Mago, camisa 10, batendo a fortíssima equipe do Tarucas, 30-27. Preparado? Vamos nessa então. Hoje o formato é um pouquinho diferente, mais estilo podcast, mas vamos lá. Antes de mais nada, você sabe, né? Assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado. E mais ainda, põe tua opinião, põe teu ponto de vista. Além disso, qualquer das mídias sociais, só ir lá, Martoni Rugby, qualquer uma das mídias, a gente troca ideia, troca opinião, tá bom? Vamos fazer assim, vamos ver primeiro os resultados do último final de semana. Pampas 24, Peñarol 10, Selknam 45, Douglas 40, Yacaré 15, 30, Tarucas 27. Bom, jogos com muito pontos, né? O que demonstra aí que o Super Rugby Américas aos poucos vai engrenando, vai tomando forma. Eu gosto dessa competição, particularmente. Eu acho muito interessante para desenvolvimento de jogadores mais jovens e de novas equipes na América do Sul. O Brasil ainda não conseguiu aproveitar tudo que poderia, mesmo assim o Cobras aos poucos vai também se inserindo nesse contexto. Não é fácil, ainda mais com a entrada do Tarucas nessa temporada, ficou mais complicado. Mas vamos lá, vamos fazer assim, vamos dar uma passadinha rapidinha na vitória do Pampas sobre o Peñarol Rugby. Você sabe que tem um tabu aí, né, que continua, aliás, né? Em 2 anos de existência do Pampas, está indo para o 3º ano nesta temporada, o Pampas havia jogado 5 vezes com o Peñarol. 2 vezes em 2023, quando venceu. Em 2024, por 3 vezes se enfrentaram. 2 vezes na fase de classificação e uma nas semifinais. Todas vitórias do Pampas. E esse ano não foi diferente, ou seja, já existe um tabu aí, 6 vitórias seguidas do Pampas. O jogo foi quente, viu? Começou bom. O começo do jogo foi muito físico, viu? Porque as duas equipes brigavam bastante pela posse de bola. Tinha uma ameaça de uma chuva terrível e ela veio no primeiro tempo. Depois de alguns tries que já havia acontecido, o try do Bautista Farizê, depois o try do Ramiro Gurovic, com o Inácio Fatiolo. Mas aí a chuva chegou, complicou tudo, o jogo ficou mais ainda pegado na base, então você imagina, né? E depois ela ia e voltava, então o jogo ele corria de acordo com a chuva, de verdade. Mas foi um grande jogo. O Pampas conseguiu, com base na defesa, fechar sua primeira vitória no torneio. Lembra que na primeira rodada o Pampas havia empatado, né? Conclusão, vitória do Pampas 24-10, num grande jogo, infelizmente atrapalhado um pouco pela chuva. Depois a gente teve a vitória do Yacaré 15 para cima da fortíssima equipe do Tarucas. Pela primeira vez o Tarucas jogava fora de casa, né? Lembra que na estreia ele ganhou do Cobras, jogando rugby irresistível na base, e foi lá para Assunção num dia de muito calor. Quem conhece a Assunção sabe que aquele ar ele vem carregado, ele se mantém lá embaixo muito quente. E isso atrapalhou um pouco o andamento do jogo, além de muita umidade. Mas o Jacarés não tomou conhecimento, foi para cima, marcou atrás o El Mago, Paco Lamas, camisa 10, jogando muito. E quando o Tarucas acordou, o jogo já estava complicado. Quando foi perceber, o jogo já estava em 21-3, com 15-20 minutos do primeiro tempo. E aí complicou demais para o Tarucas, que tentou correr atrás do prejuízo. Depois, no segundo tempo, o calor apertou. Até o Paco Lamas acabou errando uma conversão e o Tarucas vinha para cima tentando diminuir, mas o Lamas fazia pontos através de chutes e ampliando o placar e dando continuidade a esse placar com mais 9 pontos no segundo tempo. Depois teve 2 cartões amarelos para a equipe paraguaia, ficou com 2 a menos, mesmo assim o Tarucas não conseguiu chegar e no finalzinho diminuiu a diferença, conseguindo um ponto bônus defensivo. E ainda pressionou, mas aí na última jogada o Yacaré consegue ainda dominar o lateral mesmo com 13 jogadores. Aí o jogo acabou e a vitória da equipe paraguaia, uma vitória importantíssima num jogo extremamente complicado. Eu deixei por último o Selknam porque o Selknam estreou
o novo centro de alto rendimento, chama CAR, Centro de Alto Rendimento de Rugby, CARR. Muito bonito, esse é um dos caminhos que o Brasil tem que seguir, montar um centro de rendimento próprio, também tem no campo principal com arquibancadas para abrigar um bom público num bom local, seria fundamental para o progresso do rugby do Brasil, masculino, feminino, categorias de base, clubes e tudo mais. Quem sabe o Brasil um dia consiga isso também. Mas falando da partida, foi muito interessante, foram 11 tries, e o mais interessante é que o ataque falou muito mais forte que a defesa. O jogo inteiro foi uma tônica ofensiva, com jogadores do naipe do Matias Garafulic, do Thomas Salas, do Julián Hernandes, enfim, jogadores muito bons. Augusto Mojano também fez try, Juan Batista Barônio, enfim, foi um jogo muito interessante, um jogo em que, de fato, a equipe chilena completa jogou com todo mundo, inclusive com Marcelo Torrealba, o grande Scrum Half, e com isso fez valer o mando de casa pela primeira vez estreando, não ia perder nem a pau, né? Apesar de enfrentar um Douglas. Conclusão da história, 45-40, um grande jogo de rugby, acho que o melhor jogo da rodada e um dos melhores do torneio, sem dúvida alguma. Bom, vamos dar uma olhadinha na classificação. O Peñarol, apesar da derrota, continua com 10 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota. O Selknam, 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, 10 pontos também. E olha o Iacaré 15, hein? Já foi para 8 pontos. O Tarucas foi a 6 pontos, com um ponto bônus defensivo obtido aí na derrota para o Iacaré. Já havia ganho ponto bônus contra o Cobras do Brasil. O Pampas, 6 pontos, mas repare, o Pampas tem apenas 2 jogos, assim como o Tarucas. Então são duas equipes que podem eventualmente, a partir desta próxima rodada, que vem no final de semana, passar à frente dos outros. Vamos ver o que acontece, né? O Douglas, que não está bem até aqui, 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas, ou seja, a equipe não está andando bem. E o Cobras do Brasil, 2 jogos também e nenhuma vitória, apenas 1 ponto bônus conquistado exatamente no jogo contra o Selknam. Para a semana que vem teremos os seguintes jogos. Na sexta-feira, dia 7, o Tarucas recebe lá em Tucumã o Pampas, um jogaço, hein? Duas equipes com apenas 2 jogos, né? Vale muito aí para quem vai ficar lá em cima na tabela. Depois outro grande jogo, o Peñarol Rugby tentando recuperar da derrota para o Pampas, vai enfrentar um empolgado Selknam, que vem de 2 vitórias. E fechando a rodada no sábado, o Cobras do Brasil fora de casa enfrenta o Douglas, um jogo dificílimo para a franquia brasileira. Bom, pessoal, acho que é isso, passamos tudo, né? Hoje nesse formato um pouquinho diferente, carnaval, sabe como é que é, né? Mas põe tua opinião, põe teu ponto de vista. Vamos ver o que o Cobras pode fazer no sábado jogando lá fora de casa contra o Douglas, que ainda não venceu na competição. E isso pode atrapalhar a equipe argentina, atual campeã, uma equipe fortíssima, mas que não está tão bem quanto na temporada passada. Está em fase de reorganização de equipe. E o Cobras pode eventualmente se aproveitar disso, quem sabe fazer uma vitória histórica lá, jogando na casa do Douglas. E mais é isso, né? Lembrando, Martoni Rugby em qualquer das mídias sociais, passa a ser assinante nosso, ativando o sininho, porque aí sempre que tivermos vídeos novos você será comunicado. Além disso, põe tua opinião, compartilha o vídeo, põe teu ponto de vista e vamos que vamos, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.